O Sindicato de Florianópolis e região tem uma importância estratégica e uma história muito grande na luta dos trabalhadores bancários e dos trabalhadores em geral de Santa Catarina e do Brasil. Nesses seus 80 anos, um dos pontos marcantes da luta que participei foi da fundação e construção do MOB, Movimento de Oposição Bancária, que culminou com a nossa participação na greve dos bancários de 1985, uma greve histórica em plena ditadura militar, após longos anos onde os bancários foram silenciados como as demais categorias da classe trabalhadora. E nesta condição, o movimento de oposição bancária foi um marco na história de luta de retomada do Sindicato dos Bancários naquela oportunidade. A década de 80 foi um momento histórico, a década de 80 foi um momento histórico e importante da fundação da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, da luta das diretas já, da disputa Lula e Collor em 1989, e nascia ali uma nova geração de dirigentes sindicais, e que os sindicatos se tornariam mais combativos e efetivamente ao lado dos trabalhadores. Assim foi a nossa gestão quando ganhamos o sindicato em 1987, e de 87 a 90 eu fui secretário-geral do Sindicato dos Bancários, e de 90 a 93 tive a honra de ser o presidente da entidade, e nesse período nós compramos uma nova sede para o sindicato e organizamos a categoria e criamos um jornal semanal de informação aos bancários, e o nosso papel passou a ser um papel preponderante e importante a nível nacional. Tanto é que fomos escolhidos para ser uma das 10 entidades mais representativas e que passou a fazer parte da executiva nacional dos bancários de todo o Brasil. Foi um momento de luta de defesa dos direitos dos trabalhadores, mas também de defesa dos bancos públicos. Isso foi muito importante. Organizamos a resistência contra a privatização do BESC, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o BRDE, o BADESC, instituições importantes na economia de Santa Catarina e do Brasil e que foram bravamente defendidas pelos trabalhadores dessas organizações, bem como a diretoria do sindicato à frente dessas lutas. Mas também fizemos pactos importantes com o MST, com os estudantes, com as demais entidades, com a luta dos servidores públicos e os demais sindicatos, na defesa das questões mais gerais, da democracia, dos direitos e do combate também a toda forma de discriminação. Isso foi uma marca também importante da nossa gestão, quando a gente discutia que o sindicato, além dos direitos dos trabalhadores, precisava discutir cidadania, discutir moradia, a tese de que o trabalhador ele não tem apenas a relação de trabalho, mas ele mora em algum lugar, os filhos deles estudam, e ele precisa se relacionar com toda forma de direito, com toda a luta, e esta foi a grande marca que transformou um sindicato inoperante, atrasado, historicamente sem mobilização, num sindicato efetivamente de luta, reconhecido, de participação dos trabalhadores, de assembleias lotadas e de grandes conquistas. Por isso estamos aqui para comemorar os 30 anos do MOB e os 80 anos do Sindicato dos Bancários, numa festa que merece um brinde, merece toda a nossa comemoração e todo esse resgate histórico de uma luta tão importante, de uma entidade tão importante como é o Sindicato dos Bancários de Florianópolis e região. De certa forma, eu posso dizer que eu assisti e vivenciei as transformações que ocorreram no Sindicato Bancário de Florianópolis. Nós tínhamos um sindicato meramente assistencialista, que tinha assim como objetivo central oferecer para a categoria médico, dentista, farmácia, barbeiro, ponto. Na campanha salarial, o Sindicato de Florianópolis se restringia a acompanhar os acordos assinados pela Contec. A categoria mal participava dessas decisões. E nós construímos um sindicato de luta, que tinha como política principal motivar os trabalhadores a serem protagonistas de sua própria história.
E o que era isso? Era envolver a categoria nos grandes debates nacionais e os grandes debates estaduais, para que ela fosse responsabilizada, para ditar os rumos da campanha. Podia ser uma campanha salarial, podia ser uma greve geral, podia ser uma campanha em defesa dos bancos públicos, de umas empresas públicas. Eu não tenho dúvida que a partir daí os bancários começaram a ser protagonistas de sua própria história. As grandes mobilizações que nós assistimos nas décadas de 90, nos anos 2000, elas só ocorreram porque houve uma mudança de rumo no movimento sindical, que já vinha ocorrendo no plano nacional e no plano estadual. E o grande responsável por essa mudança de rumo aqui no Sindicato Bancário de Florianópolis foi o MOB. Eu acho que o episódio mais emblemático durante a minha militância no sindicato, durante o exercício da presidência da entidade, foi o PDI do BESC. O BESC estava sendo preparado para ser privatizado. E na visão do governo federal, do governo estadual e da direção do banco, ele precisava ser enxuto e para fazer isso eles precisavam demitir trabalhadores. E com essa ideia eles lançaram um programa de demissão incentivada para demitir os trabalhadores. Só que tinha uma regra, o programa de demissão incentivada só teria validade se o sindicato assinasse o documento. E esse programa previa a quitação geral do contrato de trabalho dos trabalhadores. Mas o programa não quitava o contrato, ele só estimulava a demissão desses trabalhadores. Nós nos negamos a assinar esse documento. Parte da categoria começou a pressionar a entidade para assinar o documento, porque estava preocupada com a privatização do banco e, portanto, preocupada com a demissão. Na verdade, houve um movimento estadual e todos os sindicatos do estado foram pressionados pela categoria para assinar o documento. Houve invasão de sede de sindicatos, pressão e ameaças de todos os tipos. Aqui em Florianópolis houveram várias manifestações de rua para pressionar o sindicato a assinar o documento. Nós resistimos e não assinamos. Ao final desse processo, todos os sindicatos do estado assinaram esse documento e a única entidade que não subscreveu o programa de demissão incentivada do BESC foi o Sindicato Bancário de Florianópolis. Nós tínhamos convicção que o papel do sindicato é preservar e conquistar direitos. E nós não temos dúvida nenhuma que nós cumprimos bem esse papel. Eu tenho mais de 36 anos de bancário, sendo que 33 de Caixa e alguns anos de Banrisul. E a partir de 1986 eu vim para Florianópolis e já entrei no movimento do MOB, que mudou politicamente esse sindicato. E quero parabenizar todos os bancários nessa história de 80 anos pela construção de um sindicato de luta e que busca para o bancário as suas reivindicações e representa o bancário. Durante o período que eu estive aqui no sindicato, o período mais tenso que a gente passou foi do PDI do BESC, em que tivemos aí um enfrentamento com a categoria, mas creio que fomos vitoriosos e conseguimos manter os direitos dos bancários, que essa luta está até hoje. Meus parabéns pelos 80 anos dos sindicatos bancários e esperamos que continue sendo um sindicato atuante e que busque sempre os direitos dos trabalhadores bancários de Florianópolis. Nós destacamos o MOB na história do sindicato porque foi uma transformação de um sindicato para um sindicato mais político e de lutas, e que ajudou a construir várias lideranças nessa cidade e no estado de Santa Catarina. Eu, quando comecei aqui a luta do MOB, quando eu vim para Florianópolis, a luta do MOB já estava desembarcando numa eleição, em que nós ganhamos a eleição, e aí mudou toda a história desse sindicato aqui. Então, o MOB é de fundamental importância para a história atual do CIEB Florianópolis. E aí, no período de 2005 a 2008, eu me tornei presidente do sindicato, por uma divisão política que nós tivemos. Na verdade, eu não tinha intenção de ser presidente, mas essas coisas da vida, né, acabei participando e sendo candidato, e dirigimos o sindicato por um mandato de 3 anos. E nós entendemos que foi positivo, mas a nossa linha política continuou, apesar de eu já ter saído do sindicato, eu continuo sendo sindicato de linha. Eu gostaria de dizer que fui muito feliz no período que eu estive aqui no sindicato, gostei muito, aprendi muito. Hoje estou aposentado e acompanho a luta dos companheiros aí, mais na assistência e ajudando alguma coisa aí. Os momentos que mais me marcaram nos sindicatos bancários, na minha participação nos sindicatos bancários, foi a campanha salarial de 2004 e 2005
e a incorporação do BESC pelo Banco do Brasil. Eu era empregado do BESC na época, em 2004, e na época o banco passava por uma situação bastante difícil, né? Em relação aos empregados, o banco não seguia a convenção coletiva nacional, o BESC não cumpria nem os patamares mínimos previstos na convenção coletiva, nem em relação ao piso a gente recebia, né? A gente recebia um salário era bem inferior ao piso nacional dos bancários. A gente brincava na época que o BESC pagava um subpiso, né? E essa luta, então, os empregados novos que entraram no concurso de 2004, juntamente com os empregados antigos que ainda permaneciam na instituição, resolveram lutar pelos seus direitos, né? E aí a gente começou a participar ativamente das assembleias, toda a turma nova que tinha entrado, os empregados antigos também, participar das assembleias dos bancários durante a campanha salarial de 2004 e 2005, e aí a gente conseguiu aí, importantes avanços, né? A gente, em 2 oportunidades, os outros bancos acabaram a greve, o BESC permaneceu em greve, porque a gente tinha uma defasagem muito grande ainda para correr atrás. Outro momento muito importante que me marcou também foi a incorporação do BESC pelo Banco do Brasil. Nessa época eu já fazia parte da diretoria do sindicato. Na época a diretoria do sindicato se posicionou contrária à incorporação, né? A gente se posicionou veementemente contra a incorporação do BESC pelo Banco do Brasil. A gente fez muita campanha contra a incorporação, a gente fez passeata, fez panfletagem, fizemos muitos atos, alertando a população, denunciando o que seria, na nossa visão, o fim do BESC, né? A gente usava essa expressão na época, que a incorporação era o fim do BESC, era a morte do BESC. A gente já previa naquela época fechamento de agência, redução dos postos de trabalho, todo um choque cultural de modelos diferentes de trabalho, né? Assédio moral. E depois, com o tempo, a gente pôde perceber que essas coisas foram acontecendo, né? A gente viu aí fechamento de agências, redução de postos de trabalho, a gente viu muito problema, muita perda de direitos nessa incorporação. Então, naquela época, o sindicato foi contra, o sindicato acabou. Tá valendo. Bom, eu sou empregado do Banrisul desde 1982 e eu tive o primeiro contato com o Sindicato dos Bancários de Florianópolis e região em 1986. Este ano, agora em 2015, a entidade completa 80 anos e todos nós sabemos da sua importância na conjuntura sindical, na conjuntura da organização da classe trabalhadora e também na organização da categoria bancária em Santa Catarina. Então, esses 80 anos, o sindicato passou por vários momentos históricos. Enfrentou ditaduras, democracias, políticas neoliberais, e toda essa história nós tivemos grandes avanços. Esses avanços foram fundamentalmente fruto da luta, da disposição e da organização da categoria bancária. Por isso que os bancários têm hoje, em âmbito nacional, o principal acordo coletivo. Fruto dessa disposição e desse engajamento. Por isso, a comemoração dos 80 anos, ela vem num momento importante, onde a classe trabalhadora se reorganiza, se fortalece para avançar em direitos. Nesses 80 anos, é importante que a gente ressalte que há 30 anos atrás surgiu o movimento de oposição bancária. Naquele momento histórico, o movimento sindical enfrentava a ditadura, estava superando uma ditadura militar, lutava por democracia, lutava por uma inserção maior do sindicato nos movimentos sociais, juntamente com movimentos mais amplos da luta por direito da classe trabalhadora. E um grupo de jovens bancários, em 1985, então, funda o movimento de oposição bancária. Na década de 80, o que caracterizou o movimento sindical e o movimento bancário
que o sindicato dos bancários tem um papel relevante. Construir um novo sindicalismo, lutar por democracia, lutar por inclusão social, por justiça social. Isso dá para dizer em poucas palavras que caracterizou o movimento sindical da década de 80. Por outro lado, nós entramos na década de 90 com momentos muito difíceis para o movimento sindical. Foi o enfrentamento do neoliberalismo, ataque a direito, ataque à organização sindical. A greve da década de 90 era considerado crime. A intervenção dura da Polícia Federal, da Justiça do Trabalho, tentando inibir, tentando dificultar a luta sindical. Com muita energia, com muita organização, nós conseguimos resistir. Foi uma década de resistência. Essa década de resistência dos anos 90 apontou para as possibilidades de avanços a partir dos anos 2000. Então, combinado com o novo cenário econômico, o novo ambiente político, um projeto democrático e popular combinado com o fortalecimento da central sindical, o fortalecimento do sindicato e a consolidação de grandes lideranças sindicais, nós conseguimos, a partir dos anos 2000, dar grandes saltos do ponto de vista organizativo e do ponto de vista de conquistas. Agora nós estamos chegando novamente no momento em que o movimento sindical precisa fazer uma profunda reflexão. Porque a relação sindical, a atuação política, ela é muito dinâmica. Essa dinamicidade, ela precisa dialogar com esse momento histórico. Nós estamos diante do surgimento de uma nova classe trabalhadora. Então aqueles princípios, aqueles valores da solidariedade, do companheirismo, da luta coletiva, eles precisam estar presentes sempre na nossa luta. Ou seja, o corporativismo exacerbado, o imediatismo, o economicismo que baliza as relações e a luta de vários trabalhadores, eles acabam levando o movimento sindical para um gueto e para o isolamento. Então, sem dúvida alguma, esse é o grande desafio do movimento sindical nesse momento, e os sindicatos bancários está presente nesse contexto. Então, comemorar os 80 anos do sindicato, essa entidade importante, que tem uma história no estado de Santa Catarina, e dentro desses 90 anos, valorizar o surgimento do MOB, Movimento de Oposição Bancária, é a ponte para a gente pensar o sindicalismo do futuro em Florianópolis, em Santa Catarina e também em âmbito nacional. Sou bancário do Banco do Brasil desde o ano de 2000 aqui em Santa Catarina, portanto eu tenho 15 anos aqui no estado. Hoje estou presidente dos sindicatos bancários, mas a minha vida como bancário iniciou lá nos anos 80 no Banco Sul Brasileiro em Porto Alegre. Eu já militava em algumas organizações do movimento estudantil, mas sempre tive essa percepção da necessidade que os trabalhadores têm de se organizarem, de se mobilizarem para poder mudar o que na sociedade representa de injustiça, de desigualdade. E essa é uma experiência que eu trago lá desde os anos 80 e que procuro permanentemente tentar reconstruí-la agora nesse momento aqui na direção do sindicato. Quem não conhece a história de luta dos trabalhadores bancários desconhece um momento extremamente importante da organização dos trabalhadores no Brasil. Porque o nosso acordo de trabalho, a nossa convenção coletiva, não é fruto da gentileza dos nossos patrões e dos banqueiros. Ao contrário, é resultado dessa capacidade de mobilização, de organização e da capacidade de negociação das representações e das entidades. Para vocês terem uma ideia, a própria jornada de trabalho de 6 horas, o não trabalho aos sábados, foram fruto de grandes campanhas, de greves, de mobilização. Nós tivemos períodos bastante difíceis na nossa história. Nós tivemos lá aquela experiência dos anos nefastos lá do governo Fernando Henrique, do governo Collor, onde houve um ataque brutal, principalmente aos bancos públicos, e nós conseguimos superar esse momento. Nós também, ao longo do tempo, fomos aprimorando a nossa capacidade de organização através da construção da Contraficult, da nossa participação como protagonistas na própria construção da Central Única dos Trabalhadores.
Nós fomos avançando na unificação da nossa database. Hoje nós temos encontros nacionais de bancários, encontros de bancos públicos que fazem uma construção coletiva das nossas pautas, das nossas minutas. Portanto, essa é uma experiência extremamente importante, não só do ponto de vista dos trabalhadores brasileiros, mas inclusive na América. Hoje nós somos referências, inclusive em outras instâncias de organização dos trabalhadores. Essa é uma reflexão importante, porque nós temos aí no futuro, se avizinhando, um outro momento que vai exigir cada vez mais um aprimoramento dessa capacidade da gente poder fazer o enfrentamento. Hoje nós já temos aí uma realidade dos bancos demitindo por conta da tecnologia, demitindo por conta de novos modelos de negócio, né? E nós temos que fazer esse enfrentamento. O bancário tem que ter a consciência de que ele tem que sim se aproximar da sua entidade sindical, tem que participar dessa discussão, do seu futuro, tem que ter essa capacidade, esse despreendimento de sair do local de trabalho e participar coletivamente dessa luta. Agora ficou bonitão, hein, chefe?